Nós vamos olhar agora a partir da quantidade de zeros, ou seja, a partir da quantidade de hosts, a partir da quantidade de equipamentos. Então, percebam aí agora que ele não diz vai ser tantas subredes, porque isso já tá dado aqui no exercício. Aqui, ó. Quantas subredes nós vamos ter? Nós vamos ter duas aqui na filial de São João del Rei e nós vamos ter duas na filial de Belo Horizonte. Então, já está posto aí, serão 4 subredes, mas não é disso que a gente está falando. A gente está olhando a partir da quantidade de equipamentos que cada uma vai precisar. Se tivesse 10 aqui, a gente faria das 10, seguindo a quantidade de equipamentos de cada uma delas, tá? Então, não nos importa agora os números uns, a princípio. Nos importa, a princípio, a quantidade de números zeros, tá? Tranquila essa leitura aí do exercício? Que aqui diz o seguinte, ó, vamos olhar os bits zero, ou seja, a quantidade de hosts, beleza? Aí ele diz assim, ó, na filial de São João del Rei, no setor de vendas, no departamento de vendas, cujo IP da rede é esse que está escrito aí, nós vamos precisar ligar quantos equipamentos? 15 mil equipamentos. No call center, nós vamos precisar ligar quantos equipamentos? Precisar ligar 500 equipamentos. Mas percebam que é outra rede. Tá vendo? Vai ser outra rede, 140.20.00. Na filial de Belo Horizonte, no departamento de vendas, nós temos outra rede ainda, distinta, ó, 210.80.0. Quantos equipamentos nós vamos ligar nessa rede aí? 100. E, por fim, o e-commerce da filial de Belo Horizonte, cujo IP da rede é isso aí, 210.120.0, nós vamos ligar 50 equipamentos. Beleza? Dúvida aí nessa leitura? Acho que não, né? Aí está dizendo aí, ó, encontre a máscara correta e especifique os valores de endereçamento das subredes das filiais especificados acima. E aí, para cada uma dessas subredes aí, nós vamos ter uma máscara, um IP da rede, o primeiro IP utilizável, o último IP utilizável, o broadcast e a quantidade de hosts utilizáveis, tá? E a gente vai marcar aquele gateway também, só para não perder o costume, tá? Então, em síntese, o que está sendo pedido é a mesma coisa, né? A gente vai ter aqui, então, a primeira subrede aí, que eu vou até escrever aqui, que é assim, ó, filial São João del Rei, São João del Rei, vendas é o primeiro departamento. Nesse vendas aí, ele diz que precisa de quantos equipamentos? 1.500 equipamentos. 15 mil equipamentos. 15 mil hosts. Certo? Qual que é o endereço da rede que foi dado? Já deu aí, ó, 172.16.0.0. Beleza? Então, isso é a identificação da nossa primeira subrede. O que pediu? Mesma coisa. Pediu a máscara. O que mais? Pediu o IP da rede. Pediu o broadcast, que é o final da rede. Pediu, aí vamos colocar o gateway, né, que é por sugestão aí, para a gente entender o que é ele e gravar bem. A quantidade de hosts, lembrando que são os utilizáveis, né? Se são utilizáveis, a gente tem que descontar o início e o final da rede, tá? E aqui dentro, os IPs que são utilizáveis. O primeiro, utilizável, e o último, utilizável. Isso é o que pediu. Idêntico ao que tinha sido pedido anteriormente, no outro exercício, tá? Bom, vamos lá, vamos entender agora. Espera aí só um pouquinho, gente.
Meus cachorros não podem ouvir barulho de fora na rua que já começam a fazer escândalo. Bom, beleza. Então, o que nós temos de informação? Nós temos que esse é o IP da rede e que nós precisamos ligar nessa rede 15.000 equipamentos. E não tem dúvida até aí não, né? Essa é a leitura que nós fizemos lá, não tem nada demais. Não tem nada além de copiar o que está escrito lá. Beleza? Agora é o seguinte, vamos de novo acionar a tabela que o Rafael fez para a gente aí. Só que agora nós vamos olhar para o lado direito dela, porque nos interessa o Y. Lembra que eu falei lá no começo? Que se a gente está falando de rushes, a gente está falando de zeros. Se a gente está falando de zeros, a gente está falando de Y e vice-versa, tá? Então, isso é importante agora. Essa é a diferença do primeiro exercício com o segundo. O primeiro exercício a gente não se importou com zeros e agora a gente precisa se importar com eles, porque eles é que vão determinar a máscara que vai ser utilizada, tá? Eu vou fazer com vocês a explicação que eu fiz ontem, partindo do primeiro zero aqui até a gente chegar onde a gente precisa. Só que aí, a partir do momento que vocês começam a ter mais liberdade aqui, com esse entendimento a respeito dessa máscara aqui, anda zero para lá, anda zero para cá, vocês podem encontrar outras formas. Eu vou começar didaticamente do primeiro zero aqui, para vocês compreenderem bem. Quando eu coloco um número zero, seguindo a mesma lógica dos números uns lá, lembra que eu coloquei um número 1, quantas sub-redes eu tinha? 2. Por quê? Porque é a mesma coisa que 2 elevado a 1, que me dá 2. Se eu coloco 2, eu vou ter 4. Por quê? 2 elevado a esse 2 aqui, ó, vai me dar 4. E assim sucessivamente, beleza? Eu vou aplicar a mesma lógica, só que agora com os números zeros, tá? Então vamos lá. Se eu coloco um número zero no octeto, e aí lembrando que se eu estou colocando zeros, eu estou colocando do lado direito, certo? Sempre do lado direito. Zeros, Y sempre do lado direito. Então, eu botei um número zero. É só fazer. 2 elevado a quantos zeros tem lá? 1. Isso vai me dar quantos endereços de rush? 2 elevado a 1, 2. Se eu colocar 2, mesma coisa. 2 elevado a 2, 4. Se eu colocar mais um aqui, ó, vão ser 3. 2 ao cubo vai me dar 8 endereços. Percebem que aí vai seguindo uma lógica? Sempre dobrando. 2, 4, 8, 16, 32 e por aí vai? Beleza. Se eu coloco mais um aqui, eu vou ter 16. Se eu coloco mais um, eu vou ter 32. Se eu coloco mais um, eu vou ter 64. Se eu coloco mais um, eu tenho 128. E se eu coloco mais um, eu tenho 256. Tem como ser mais do que isso? Não, porque não são 8 bits. Já estão os 8 bits aí, 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 2 elevado a 8 é a mesma coisa que 256. Tá aí. Eu já consigo ligar 256 equipamentos, ou seja, 256 rushes. Só que olhem para cá, quantos que eu tenho que ligar? 15.000 equipamentos. Então, eu estou muito longe ainda, não estou? E aí a gente vai para o segundo octeto, porque já encheu o primeiro, o quarto octeto aqui. Vamos para o terceiro, né? Porque a gente está andando de marcha ré. Então, eu já descobri que 2 elevado a 8 dá 256. Eu posso, de cara, escrever 256 aqui, ou seja, botar 8 números zeros e multiplicar o 256 por 256, eu posso fazer isso. E aí eu vou descobrir que dá 65.000 nos quebrados, beleza? Só que eu não quero fazer isso aqui direto, eu quero colocar mais um zero aqui apenas, e ir fazendo de um em um, como eu falei para vocês, um exemplo bem didático, tá? Para não precisar, vocês precisar lembrar da quantidade de zeros que eu tiver, me dá isso, me dá aquilo, tá? Então, vamos por partes. Eu boto um zero aqui, o que vai acontecer? Significa que eu vou estar multiplicando o 256 que eu tinha, né, que eu já descobri aqui no primeiro octeto, eu estou multiplicando isso por 2. Porque se eu tenho 2 elevado a 1, zero que está lá, ó, eu vou ter 2. Então, vai ser 2 vezes 256 que eu já tinha. Aí eu posso fazer aqui separadinho no canto aqui, ó, 256 vezes 2. E aí eu vou descobrir que dá 512. Ó, já dobrou, já estou indo em direção aos 15.000. Tá longe ainda, tá, mas eu já estou indo em direção aos 15.000. Beleza? Estão entendendo essa lógica aí?
Que aí não tem como errar, você não tem que adivinhar nada, você não tem que lembrar de número, de nada, você só tem que saber que eu coloco 1, 0, eu tenho o dobro. Tá? O João parece que voltou aí. Bom, aí eu coloco mais um 0, pessoal. E aí o que eu vou ter? Eu vou ter 256 vezes 4. Por quê? 2 elevado a 2 é 4. Eu posso já multiplicar o do 512 que eu já tinha achado por 2, também funciona da mesma forma. Então, 512 vezes 2. Olha lá, eu vou ter, aqui representa um 0, e aqui representa outro 0. Se eu tenho 2 zeros lá, eu já tenho que ter 2 números 2 aqui. Então, isso aqui me dá 1024. 1024, tá? Se eu coloco mais um 0, pessoal, o que vai acontecer com esse 1024? Ele vai dobrar. Então, é 1024 vezes 2, porque eu botei mais um 0 lá, ó. Eu tenho 1, 2, 3 zeros. 1024 vezes 2 vai dar 2,48. Tá? 2048, ó, já estou indo em direção aos 15 mil. Estou longe? Estou, mas já estou indo em direção. Tá? Então, eu percebo que está faltando mais um 0. Eu boto outro 0 lá. O que vai acontecer? Vai ser o 2048 vezes 2, que vai me dar 16, vai 1, 9, 0, 4. 4.096. Ó, já estou indo, já dobrou. Preciso de mais um, porque eu ainda não cheguei, ainda não passei pelos 15 mil. Então, boto mais um 0. Botei mais um 0. Botei mais um 0, significa que eu estou multiplicando 4.096 por 2. vou multiplicar por 2. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 9, 18 e 1, 19. 2 vezes 0, 0. Não, faz tudo errado. 2 vezes 1, 2 vezes 0, 0 e 1, dá 1, né? 2 vezes 4, 8. Quem tiver calculadora que puder fazer mais rápido e botar aí para nós também seria bom. Então, beleza, coloquei mais um 0, já tenho aí 8 mil, ó, tô na metade de onde eu preciso chegar. Então, se eu puser mais um 0 lá, ó, o que vai acontecer? Vai ser isso aqui multiplicado por 2, que vai me dar quanto? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 2 vezes 8, 16. Ó, já consegui 16 mil endereços. E eu preciso ligar 15. Ou seja, já deu certo. Beleza? Quantos zeros eu tive que colocar no segundo octeto? No terceiro octeto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, eu sei que aqui 2 a sexta vezes 2 a oitava vai me dar a quantidade de equipamentos que eu preciso. Dúvida aí, pessoal? O que eu faço com o resto agora? Preencho com o número 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no segundo octeto? Tudo 1. 4, 5, 6, 7, 8. E no primeiro octeto? Tudo 1. 5, 6, 7, 8. Beleza? Dúvida aí, pessoal? Como é que nós chegamos nesse número aí? Lembrem-se que aqui a gente não tinha nenhuma outra informação. A gente partiu dos 15 mil equipamentos e aí, olhando a tabela que o Rafael deu para a gente percebe que cada zero equivale a 2 equipamentos, e assim, quanto mais zeros eu vou colocando, mais eu vou dobrando, até eu achar a quantidade de equipamentos que eu preciso, tá? Dúvida aí? João, que chegou agora de volta aí, tem dúvida nessa, como é que a gente encontra isso a partir da quantidade de equipamentos? Beleza. Então, vamos lá. Agora a gente precisa traduzir essa máscara aqui, que está em binário, em decimal, né? Quando está tudo completo, a gente já viu naquela tabelinha lá, ó, do 128 até 1, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. A gente já descobriu que tudo com 1 aqui, ó, nós vamos ter no final 255, correto? A gente nem precisa fazer mais, já ficou bem claro para a gente. Então, tem 255. E no segundo octeto? Também, está tudo cheio de uns. Então, eu sei que na tabelinha, se eu for converter e somar tudo aí de 128 até 1, 255.
E no próximo octeto, para quem tem dúvida ainda, como é que faz essa conversão? Ó, eu tenho 2 números uns, bota eles lá. E o resto, tudo zero. Vai dar quanto? É só olhar. Tem o número 1 aonde? No 128. Então é 128. Tem 1 no 64. Então é 64. O que eu faço? Somo isso aqui. Que vai me dar 192. Beleza? Então, segundo o terceiro octeto, 192. E o último octeto, está tudo zerado. Eu vou contar alguma coisa? Não. Eu simplesmente vou botar o zero lá. Zero. O que eu achei? A minha máscara. Certo? Agora eu posso dizer aqui, ó, qual que é o prefixo dela. Ela vai ser barra o quê? O que é o prefixo? Não é contar a quantidade de uns? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu tenho um barra 18. Esse é o prefixo dessa máscara que eu encontrei aí, ó. Dúvida como é que acha esse prefixo? Prefixo é a quantidade de números uns. Tá? Bom, eu vou agora para onde? Vou para o próximo passo, que a gente viu que ele é importante para a gente poder continuar fazendo lá o broadcast, não sei o quê, que é o wildcard. O wildcard nada mais é do que a negação da máscara. É o negativo da máscara. Se está 1, eu boto 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. E aonde está 0, eu boto 1. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, traduzindo isso aqui, convertendo isso aqui para decimal, eu tenho que 255 para chegar em 255, 0. 255 para chegar em 255, 0 também. É só olhar aqui, está tudo zerado. E agora? Agora eu tenho 192. Para eu chegar em 255, falta quanto? Eu posso fazer aqui, ó, 255 menos 192, que vai me dar 63. Ou posso fazer também, na tabelinha de conversão, vou ver lá, ó, tem o número 1 no 128? Não, então não conto. Tem número 1 no 64? Não, então não conto. Aonde tem número 1? Do 32, no 16, no 8, no 4, no 2 e no 1. Quando eu somo isso aqui, tem que dar 63. 2 mais 6, 8, com mais 8, 16, com mais 4, 20, com mais 2, 22, com mais 1, 23. Então, 2. 2 mais 3, 5, com mais 1, 6. 63, ó, já colocamos 63. O próximo, eu tenho 0. Para chegar em 255, falta quanto? 255. É só olhar a quantidade de uns lá também, está tudo completo. Eu vou ter 255 se eu somar do 128 até o número 1. Beleza, pessoal? Dúvida aí na identificação desses dados ou está de boa? Porque aí agora a gente precisa ir para o próximo passo, que é o quê? Identificar a quantidade de hosts que nós vamos conseguir ligar aí nesses endereços, tá? Então, olha aí, ó. No primeiro octeto eu tenho alguma coisa? Não, 0. No segundo octeto tem alguma coisa? Não, tá 0 também. E no terceiro? No terceiro já tem. Quanto? É só pensar aqui, ó. Do 0 até o 64, me dá, do 63 me dá 64 endereços. Vezes quanto? É só pensar que do 0 até o 255 me dá 256 endereços. Então, já sei aqui que isso aqui é a mesma coisa de eu escrever 2 elevado a quanto? Conta a quantidade de zeros só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2 elevado a 14. Só que ele pediu utilizáveis, lembra? Utilizáveis é só a gente subtrair 2. Quem são os dois? O início, a rede, né? E o broadcast. Dúvida aí, pessoal? Aí eu vou ter que a quantidade de rushes aqui é 2 a 14 menos 2. Dúvida? Como é que a gente calculou tudo isso aí? Por favor, deem um retorno aí para eu saber se estamos indo bem, se está tudo certo, se tem dúvida, para a gente esclarecendo. O João, que perdeu um pedacinho aí do início do exercício, tá de boa.
Beleza. Então, vamos lá. Agora, a gente precisa preencher as informações, porque a gente já tem todos os dados aqui. A gente só tem que saber interpretar esses dados que estão aqui. Então, vamos lá. Máscara, já tem máscara? Tenho ela aqui, ó. 255.192.0. Entendi, João. O prefixo /18 que a gente identificou, tá? Qual que é o IP da rede? Já foi dado aqui, ó. É esse IP aqui, ó. 172.16.0.0. Beleza? Qual que é o broadcast dessa rede? Vamos lá, vamos lembrar? Pega o início, 172.16.0.0, e soma com quem? Com o wildcard, que me deu 0, aqui, ó, 0, 0, 63 e 255. Aí eu vou fazer a soma aqui, ó. 172 mais 0, 172. 16 mais 0, 16. 0 mais 63, 63. 0 mais 255, 255. Quem que eu achei? O broadcast, que é, em outras palavras, o fim da rede. Beleza? Então, eu vou anotar isso lá, ó. 172.16.63.255. Beleza? Que mais? A gente pode anotar aí também, ó, o primeiro IP utilizável. Qual que é? É 1 depois do início da rede. Então, 172.16.0.1. O último utilizável, o que que é? 1 antes do broadcast. Então, é 172.16.63.254. Beleza? O que que é o gateway? A gente já viu que é o primeiro utilizável. Então, só copia aqui, ó, 172.16.0.1. A quantidade de rushes, a gente já fez também aqui, ó, ele aqui, ó, não foi? A gente contou a quantidade de zeros, que deu 14, e colocou esse 14 elevando o 2 aqui, ó. E subtrai quem? Subtrai a rede e o broadcast. Então, é 2 a 14 menos 2, tá? 2 elevado a 14 menos 2 endereços, que é o de início e de fim da rede. Dúvida, pessoal? Deu para entender direitinho essa parada aí? Ou há dúvidas? A gente pode melhorar alguma coisa? O que a gente pode melhorar? O que está faltando para o entendimento? Não, Letícia, não se trata de aula, não. Se trata de compartilhamento de informações, né? Um pouquinho que eu tenha aprendido, é isso que nós estamos fazendo, né? Um compartilhamento dessas informações. Eu que agradeço você ter ficado com a gente aí, ter participado. Se tiver dúvida, é só entrar em contato, beleza? Boa tarde para você também. Bom, então vamos para a segunda parte, né, do exercício, que ainda é a filial de São João del Rei, só que agora no departamento de call center. Lembrando que existe um endereço também de rede específica e uma quantidade X de hosts. Falar quantidade X de hosts pega mal, né? É uma quantidade determinada de hosts aí, que nesse caso é 500, beleza? Então vamos lá, vou anotar aqui também que é a filial de São João del Rei, no departamento de call center, que eu vou precisar ligar 500 equipamentos. Em qual endereço? No 140.20.0.0. Beleza? Bom, as informações são as mesmas. Eu preciso saber a máscara, preciso informar a máscara, preciso informar o IP da rede, preciso informar o primeiro
IP utilizável. Preciso informar o último IP utilizável. O final da rede, que é o tal do broadcast. O gateway que a gente está fazendo, como eu disse, apenas para a gente lembrar quem é gateway, para que ele serve. Isso não é pedido no exercício, tá? Mas informação nunca é demais. E, por fim, a quantidade de hosts. O quê? Utilizáveis. Não pode confundir com disponíveis. Disponíveis é tudo, conta início e fim. E utilizáveis desconta o início e o fim. Beleza? Dúvida aí nessa montagem? Acho que não, né? Vamos lá. Que risco mais regra. Misericórdia. Não adiantou muita coisa, não. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é, a partir das informações que eu tenho, montar aqui a minha máscara. Quais são as informações que eu tenho? É que eu preciso de ligar 500 equipamentos. Se eu preciso de ligar 500 equipamentos, eu vou para aquela contagem do 0, 0, 0, 0, 0 que eu já tinha feito aquela hora. Beleza? Então, contando 0, 0, 0, 0, 0, 0, a gente vai chegar na resposta que a gente precisa, tá? Vamos lá. Se eu coloco 1, 0, lembra lá, ó, 2 elevado a 1. Eu tenho quantos endereços? 2. Se eu coloco mais um 0, o dobro, né? Eu vou para 4. Se eu coloco mais um, 8, e assim sucessivamente. 8, 16, o dobro de 16, 32, o dobro de 32, 64, o dobro de 64, 128, o dobro de 128, 256. Não é isso? Então, já completamos o primeiro octeto. Ainda não deu, porque são 500, e aqui tem 256. Tá? O que é que a gente faz? A gente já bota aqui mais um zero. Quando a gente coloca um zero, o que acontece? A gente está multiplicando 2 por 256. Então, vai ser 256 vezes 2. Vai dar quanto isso aqui? 512. Ó, 512 já dá, porque a gente precisa ligar 500 endereços. Nós temos 512 disponíveis. Beleza? Achamos fácil esse agora, né? O que eu faço com o resto? Eu completo com números uns, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Próximo octeto, tudo 1 também. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, o que nós descobrimos aí? Que se a gente coloca 9 números zeros, nós vamos conseguir ligar os 500 equipamentos que a gente precisa, tá? Então, eu já posso dizer aqui de cara, pessoal, que o número de hosts que eu vou ter aqui vai ser 2 a nona, é só contar a quantidade de zeros, menos 2. Se eu quiser, eu já posso escrever até isso lá, ó. Esse é o número de equipamentos que eu consigo ligar, 2 a nona menos 2. Certo? Beleza, então vamos lá, vamos traduzir essa máscara agora de binário para decimal. Isso aqui é a nossa máscara. Tudo cheio, a gente já viu que é 255. Relembrando que é somar 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1, vai dar 255. No segundo octeto também está tudo cheio, então não tem dúvida, beleza? E no último, olha só, nós não temos uns em todos, só não tem no número 1 aqui da nossa tabela, é só a gente pegar 254 e tirar 1. Porque ele não vai ser contado, tá zero. Outra forma é somar, eu vejo onde tem 1. Tem no 128, tem no 64, tem no 32, no 16, no 8, no 4 e no 2, que vai me dar 254. Se eu subtrair o 255 e tirar só um que não vai ser utilizado, também vai me dar o 254. Beleza? Onde está tudo zerado? Zero, não tenho que mexer. Então, nós descobrimos aí a nossa máscara. Consequentemente, a gente pode dizer qual que é o prefixo dela. Basta a gente contar a quantidade de números uns. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho quantos? 8. Mais 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, barra 23. Esse é o meu prefixo. Eu já posso colocar lá também, ó. Eu já achei a máscara. Já, à medida que eu vou encontrando as coisas, já posso preenchendo. 255.255, ponto 254,
1.0, que é o famoso, como diz o Thiago, /23, beleza? Vamos continuar agora. O próximo passo é a gente fazer o wildcard, né? Que ele nos ajuda muito na montagem lá do broadcast. A gente consegue entender bem o que é o broadcast se a gente utiliza o wildcard. Relembrando que o wildcard é a negação da máscara. Então, onde é 1, eu boto 0. 4, 5, 6, 7, 8, ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é 1, né? Onde é 0 eu boto 1, e o resto tudo 1. 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Traduzindo isso aqui para decimal, é só olhar lá, ó, 255, para chegar em 255, 0. Eu olho aqui também, eu vejo que tá tudo zerado. Valeu, João. Eu espero que tenha ajudado aí. O Rafael está gravando, João, ele já te falou aí que ele está gravando, depois ele vai disponibilizar, fazer a gentileza de disponibilizar para a gente, para todo mundo aí, beleza? Se você tiver dúvida, dá um toque, vou estar à disposição aí para tentar ajudar, tá? Para tentar tirar qualquer dúvida. Valeu, João, um abraço. O próximo, eu tenho 255, para chegar em 255, 0. Se eu olhar aqui também, está tudo zerado, não tenho o que somar. O outro, eu tenho 254, para chegar em 255, 1. Se eu olhar para cá também, eu vou ver que eu não tenho o que somar, só tenho que somar o número 1, que está aparecendo na tabelinha aqui, tá? Que é o 1. O último, eu tenho 0 para chegar em 255, 255. Beleza? Agora eu posso dizer aqui, com certeza, o número de equipamentos que eu consigo ligar. Isso eu já até tinha feito, mas convém a gente fazer essa marcaçãozinha aqui e pensar, né? Para a gente saber direitinho qual que é esse número de hertz. Quantos endereços eu tenho no terceiro octeto? É só olhar. Do 0 até o 1, eu tenho 2 endereços. Que vai multiplicar quanto? Do 0 até o 255, que vai me dar 256 endereços. Então, quando eu pego 2 vezes 256, é a mesma coisa de falar 2 à nona, e tem que tirar o 2 aqui. Quais 2? O endereço da rede e o endereço do broadcast, tá? Vamos preencher as informações lá, então, com base no que a gente já descobriu aqui. O IP da rede foi dado, é esse aqui, ó, 140.20.00. O broadcast, para a gente não quebrar a cabeça e não ter dúvida, pega o início da rede e soma com quem? Soma com o wildcard, ó, 00, 1 e 255. Aí eu vou somar 140 mais 0, 140. 20 mais 0, 20. 0 mais 1, 1. E 255 mais 0, 255. Esse é o meu broadcast. Então vamos lá. 140, 20, 1, 255. O primeiro utilizável é 1 depois do início da rede. 140, 20, 0, 1. O último IP utilizável é 1 antes do broadcast. 140, 20, 1, 2, 5, 4. Beleza? O gateway, a gente já viu que é só pegar o primeiro utilizável. Porque no exercício não fala qual que tem que ser o gateway, tá? Pronto. Resolvemos aí a segunda parte do exercício aí de separar, de dividir a rede por equipamentos, a partir da quantidade de equipamentos, tá? Fizemos a filial de São João del Rei completo já. Agora temos que ir para a filial. Dúvida aí, pessoal? Podemos avançar, tá tudo certo. Se tiver dúvida, a gente esclarece agora. Agora me parece que estão aí o Rafael. O Rafael tá de boa, né, Rafael? Tá tranquilo. A Vitória também tá aí. O Vitor, acho que tá também. Não sei se essa galera que tá aí mesmo. Beleza, Vitória. Obrigado por você ter retornado aí, tá? Bom, vamos continuar então. Vamos para a próxima etapa, que é a filial de Belo Horizonte. Mesmo esquema, mesma coisa.
não precisamos esquentar a cabeça, porque é uma sequência do que a gente tem feito, tá? É uma repetição, na verdade, do que a gente tem feito. Então, a filial de Belo Horizonte, agora com o setor de vendas, em que vai ser necessário ligar 100 equipamentos, 100 hosts. Qual que é o endereço que nós temos aí de IP dessa rede? 210.80.0. Beleza? O que ele me pediu? A mesma coisa, mudou nada. Ele pede a máscara, pede o IP da rede, pede o IP de broadcast, pede o primeiro utilizável, pede o primeiro IP utilizável, pede o último IP utilizável, pede, a gente está colocando o gateway, né? Gateway, e por fim, a quantidade de equipamentos que a gente consegue ligar, a quantidade de endereços que tem aí, a quantidade de endereços úteis, né? Utilizáveis. Isso significa que nós temos que tirar o início e o final da rede, tá? Então, ou seja, são as mesmas informações que ele está pedindo, tá? Vamos lá, então. O que eu tenho de informações? Que são 100 equipamentos. E aí a gente já viu que para achar os equipamentos eu tenho que colocar números zeros. Se eu coloco um número zero, eu já tenho 2 equipamentos. 2 zeros, 4. 8, 16, 32, 64. É isso mesmo, 64, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 64 e 128. Certo? 128 já me atende? Já, porque eu preciso ligar 100, já está sobrando, beleza? Então, o que eu faço agora? Completo com números uns. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O resto é tudo 1. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E acabou. Agora eu preciso... agora, se eu quiser determinar aqui a quantidade de equipamentos, já posso. A gente já viu aqui que quantos zeros apareceram? 7, 2 a sétima. Então, eu já posso dizer aqui que é 2 a sétima. E lembro que ele está pedindo utilizáveis. Se ele está pedindo utilizáveis, eu tenho que subtrair 2. Então, é 2 a sétima menos 2. Essa é a quantidade de hosts que eu consigo ligar nessa subrede, tá? Já posso até colocar lá se eu quiser. 2 a sétima menos 2. Beleza. Eu preciso traduzir agora, converter agora a máscara em binário. Para fazer isso, mesmo esquema, eu olho, está tudo completo? 255. O próximo, está tudo completo? 255. O próximo, está tudo completo? 255. E o outro? Eu tenho o número 1 apenas no 128, lembra da tabelinha? 128, o resto está tudo zerado. O que eu faço? Eu somo apenas o 128. Então, eu já sei aqui que vai ser só 128. Beleza? Bom, feito isso, a gente vai para aquela carta na manga lá, ó, o wildcard, que é a gente fazer a negação da máscara. Onde está 1, eu boto 0. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boto um 0, o resto é 1. 4, 5, 6, 7, 8. Traduzindo isso aqui para decimal, eu posso olhar aqui, ó, direto, ó, 255 para chegar em 255, 0. 255 para chegar em 255, 0. De novo, 255, eu preciso de 0 para chegar em 255. Agora eu tenho 128, o que eu faço? 255 menos 128. Que vai me dar 8 para 15, 7. Baixo 3 aqui, 3 para 5, 2. 1 para 2, 1, 127. Tá?
Então, esse é o meu wildcard, 127. Aqui faltou a gente dizer o prefixo, né? O prefixo aqui vai ser o quê? Contar a quantidade de uns que eu tenho aqui, tem 8, aqui eu tenho mais 8, 16, com mais 8, 24, com um que está aqui, 25. Então, isso aqui é um barra 25. Se eu quiser botar essa máscara de lá, eu já posso colocar. 255.255.255.128 barra 25. Beleza? A gente já podia ter colocado ele para cá, porque vai diminuindo a quantidade de coisas que a gente tem para fazer. Beleza. Achei o wildcard, agora eu já consigo preencher tudo lá. Só que antes eu vou marcar aqui quantos equipamentos eu consigo ligar, né? Deixa eu melhorar esse número 1 aqui, que está muito feio esse 127, senão faz confusão com barra 27 aqui, ó. 127, tá? Então vamos lá. Quantos equipamentos eu consigo ligar? Tá aí já, ó. Do 0 até o 127, eu consigo ligar 128 equipamentos, que é a mesma coisa que eu dizer 2 a 7, só que eu tenho que tirar 2, que é do início e do final da rede, certo? Então, 128 equipamentos. Vamos continuar preenchendo. Qual que é o IP da rede? Já foi dado ele aqui, ó. Então, 210.80.0. O gateway é simples, basta eu, sem quebrar a cabeça. Eu pego o início e somo com o wildcard, que me deu 000.127. 200 mais 0, 200. 10 mais 0, 10. 80 mais 0, 80. 0 mais 127, 127. Isso é o meu broadcast. Tá aí, ó, 200.10.80.127. O primeiro IP utilizável é o 1 abaixo do IP da rede. Então, 210.80.1. O último IP utilizável, 210.80.126, certo? E o gateway eu já sei que é só pegar o primeiro utilizável que a gente já encontrou, que é 210.80.1. Tá aí o nosso endereçamento completo dessa terceira subrede, dividida a partir da quantidade de equipamentos, tá? Bom, a última parte é a mesma lógica, só que agora nós vamos ligar na filial de Belo Horizonte o departamento de e-commerce com 50 equipamentos, tá? Então, a mesmíssima lógica. Vamos apenas repetir essa lógica aí, tá? Então, filial de Belo Horizonte, como diz outro, no setor de e-commerce, preciso ligar agora 50 equipamentos, bem pouquinho, né? Em qual endereço? 210.120.0. Beleza? Então, vamos lá. O que ele me pede? Mesma coisa. Máscara, o IP da rede, o primeiro utilizável, o último utilizável, o broadcast, o gateway, que a gente está colocando, apesar de não estar pedindo, e a quantidade de hosts utilizáveis, né, gente? Não podemos esquecer que são os utilizáveis, beleza? Então, a mesma coisa que foi pedido anteriormente. Primeira coisa, vamos achar a máscara com base apenas na única informação que nós temos, que é a necessidade de ligar 50 equipamentos. Então, vamos lá, vamos colocar os zeros até chegar nos 50 ou mais, né? Na verdade, tem que ser mais do que 50, no mínimo 52. Então, vamos lá. Bota um 0, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 8, 16, 32, é sempre o dobro, né? 64. Ó, 64, mais do que 50, já deu, certo? O resto eu completo com números uns.
Eu tenho 6 números zeros, vou botar 2 números uns aqui e o resto tudo 1. 4, 5, 6, 7, 8, ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e está resolvido. Então, eu preciso agora converter a minha máscara em decimal. Se está tudo cheio, 255. Posso também somar lá de 128 até 1, que eu vou chegar no 255, tá? Segundo, mesma coisa, está cheio, ó, 255. Terceiro, também cheio, 255. E o último, olha só, tem o número 1 no 128 e no 64. O resto está zerado. O que eu faço? Soma esses dois, que vai me dar 192. Barra o quê? Qual que é o prefixo? Basta eu contar a quantidade de números uns. Eu tenho 8 mais 8, 16, com mais 8, 24, com 2, 26. Então, eu já descobri que isso aqui é 1/26, o prefixo, tá? Já posso preencher lá a máscara? Posso. Então, vamos lá. 255, ponto 255, ponto 255, ponto 192. Olhando lá a quantidade de zeros que eu tenho, já posso dizer quantos equipamentos. Quantos zeros são? 6. Eu posso dizer, então, que é 2 elevado a 6 menos 2 equipamentos. 2 endereços. Vai me dar aí o total de rushes que eu preciso. Já posso escrever lá? Já. 2 elevado a 6 menos 2 endereços. Beleza? Vamos achar o que agora? O wildcard. Para nos ajudar no broadcast. O wildcard é a negação da máscara, onde tem uns, eu boto zeros, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? A tradução disso aí é eu fazer aquela perguntinha, né? Eu tenho 255 para chegar em 255, zero. Mesma coisa aqui, 255 para chegar em 255, zero. A mesma coisa aqui, ó, 255, zero. 192 para chegar em 255, é só a gente fazer, ó. 255 menos 192 vai dar 3,663 endereços. 63 espaços, né? Porque aí tem mais o zero, dá 64, tá? Então, o que eu descubro aqui agora? Eu descubro que no zero não mexo, no zero não mexo, no zero não mexo. Aqui, ó, 63. Do zero até o 63, eu vou ter 64 equipamentos, que é a mesma coisa de eu dizer 2 a sexta. E aí eu tiro o início e final da rede. Agora eu tenho condições de preencher lá, ó. Qual que é a rede? Já foi dado. 210, 120, 0. Broadcast, vamos lá, 210, 120, 0. Somo quem? Somo wildcard, ó, 0, 0, 0 e 63. Então, 63. Então, somando isso aqui, eu vou ter que 200 mais 0 dá 200, 10 mais 0 dá 10, 120 mais 0, 120, e 0 mais 63, 63. O que é isso aqui? O meu broadcast. Então, já posso preencher lá, ó, 210, 120, 63. Primeiro utilizável, 1 depois da rede, 210, 120, 1. E o último utilizável, 1 antes do broadcast, do final da rede, 120.62. Certo? O gateway, eu vou simplesmente copiar aqui o número do primeiro utilizável, 210, 120, 1. Beleza, pessoal? Fechamos aí o endereço, o exercício. O exercício que nos pedia aí para poder colocar todos os endereços a partir da quantidade de equipamentos. Então, essa é a segunda forma de subdividir uma rede. Beleza?